dia do culto. Chegou o momento de eu, você e nós nos alimentarmos da palavra de Deus como ela é. Um verdadeiro alimento espiritual Jesus, para a amado, nossa aleluia, alma. Pai. Então fique atento ao que Deus tem que falar conosco através de sua palavra. Vamos orar pelo pastor Milton, se ele transmitir o recado de Deus aos nossos corações. Aleluia. Estamos para cá e oremos juntos. Soberano e eterno Deus, Criador do céu e da terra, Sim, nós meu aqui Deus estamos, amado, Senhor, sim, na tua Jesus, presença, Senhor. meu Deus. Nós ouvimos louvores e testemunhos. Ó, Todo-Poderoso, mas chegou o momento, Senhor, que nós queremos nos alimentar Esse da canal tua de palavra. bênção, Pai amado, usa Um ele. verdadeiro alimento espiritual para a tua alma. Oh, meu Deus amado. Aqui está o teu vaso, Venha ungir a tua palavra sobre ele, Jesus. Abre os seus lábios Para ao trazer para nós, tua Pai, palavra, teu nome. Meu Deus, Aleluia. tu tens preparado para nós o Jesus, melhor. coração E que vem de o glória. melhor de nós. Cada um que está no Aleluia, estado Pai. do tu sabes de todas as coisas. Aleluia. Todos esses vasos aqui está, passamos poderosamente ao transmitir teu Esse recado, canal de a tua bênção, palavra, Pai os nossos amado, corações. vai transmitir É a que tua nós pedimos palavra. uma missão por todos os graças até aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Com a igreja, pastor Milton. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glorioso estarmos mais um dia com fôlego de vida. Jesus. Mais um dia podendo dar graças a esse Deus maravilhoso pela oportunidade de podermos reconhecer ainda nossas fraquezas, de podermos ouvir a voz de Deus, os conselhos de Deus Deus para de nossas glória. vidas. Quem tiver suas Bíblias no livro de Josué 24, glória a Deus. Irmãos, eu estou fazendo confusão. É Deuteronômio. Hã? Deuteronômio 6:4. Deuteronômio? Deuteronômio 6:4. Vou achar primeiro que da glória a Deus. Glória a Deus. Eu ainda não achei. Quatro? 4. Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio 4. Amém. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amém? Amém. Os irmãos possam se colocar sentados em nome do Senhor Jesus. A palavra confirmou aqui na igreja. Eu estava até com outro texto aberto, porque muitas vezes nós, homens, seres humanos, somos teimosos demais. Hoje à tarde o Senhor tinha dado essa mensagem e eu tinha me desviado dela. Mas durante o culto, desde o início, a missionária Eliane começou lendo em Isaías 45, né? Onde a palavra deixa bem claro: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para
que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Amém? Então a palavra, ela não deixa dúvida para ninguém. É Deus de A glória. gente vê muitas vezes teologias mentirosas e falsas sendo pregada onde não tem fundamento bíblico. Não há base nas Escrituras para se colocar um outro Deus além desse que tem. Ele disse claramente: ouve, ó Israel, eu sou o único. Aleluia. Não há Deus fora de mim. Amém. Mas o homem, desde muito tempo, vem criando cada dia mais deuses para si. E parece que quanto mais Deus ele tem, ele acha que está mais protegido. E acaba cada vez se distanciando mais do único Deus verdadeiro. Do único que diz que fundou a terra, que criou os mares. Estabeleceu tudo o que tem. Ele diz que todas as coisas foi Ele que criou. Amém. Aleluia. Ele não disse que um fez uma coisa, outro fez outra. Ele não disse que ontem era um que fazia e hoje é outro. Ele disse que ontem, hoje e sempre Ele permanece o mesmo. É, Pai. Então a palavra vem confirmando nessa noite, desde o início. Depois, pastor Renés em Apocalipse, onde na segunda parte do primeiro versículo ele diz: e procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Ele não disse dos tronos de Deus, ele disse do trono de Deus e do Cordeiro. Quem era o Cordeiro? O Cordeiro era a carne que Deus se manifestou ao mundo, que foi gerado para que houvesse o sangue pelo meu e os seus pecados, o sacrifício, e não de um outro Deus, mas do trono de Deus e do Cordeiro, não de outro Deus, de Deus e do Cordeiro. E não de um outro Deus, como muitas teologias pregam. Isso não existe na Bíblia. Se nós ficar aqui a noite inteira meditando, nós não vamos achar em lugar nenhum que diz que há um outro Deus além desse que criou o céu e a terra. Esse que diz: ouve, ó Israel. Ele está dizendo para quem? Ele diz: ouve, meu povo. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Não há Senhor fora dele. Amém. Nós precisamos entender isso, porque todas as vezes que nós encontrarmos um outro Deus além desse único, nós estamos dividindo a glória de Deus verdadeiro. E ele diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Ele é muito claro quando ele diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Então nós não podemos atribuir a nenhum outro além dele. Aquele que se curva, que se dobra para outros deuses, jamais alcançará o reino de Deus. Porque ele é absoluto, ele é pleno. Portanto que Deus se manifestou na carne
em Jesus para nos resgatar, e ele diz que em Jesus estava a plenitude da divindade. Aleluia. Não uma parte da divindade, a plenitude. Glória a Deus. E quando nós colocamos 3 pessoas na divindade, é como se nós dividisse o trono em 3. Que fossem 3 deuses sentados num trono. Mas nós temos um único Deus verdadeiro que se manifestou na criação, Amém. se manifestou na redenção e na consolação. Hoje, Aleluia. aonde que ele se manifesta na consolação? Dentro de mim e você. Aquele que realmente nasceu de novo e tem a presença de Deus, ele tem de novo a plenitude da divindade em si. Assim como o Cordeiro tinha a plenitude da divindade. Por adoção em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. Então, recebemos, a palavra diz bem claro em Atos 2,38, que nós recebemos o dom do Espírito. Aleluia. Então, recebemos o Espírito Santo. Então, temos a plenitude da divindade. Só que quem realmente nasceu de novo e tem a plenitude da divindade, não pode mais dar testemunho do mundo. É verdade. Hoje nós vimos conversando com a missionária Maria, né? Muitos dizem, eu sou crente, eu sou evangélico. Mas a gente não vê Deus na vida dele. É verdade. Estão lá na igreja. Mas nem dentro da igreja, muitas vezes, não dão testemunho de Deus. Aonde está esse Deus que é santo? Porque se eu tenho a plenitude da divindade, eu tenho que estar em santidade. Aleluia. Eu não posso mais viver na contaminação do fermento, que leveda toda a massa. Eu não posso mais participar das coisas imundas desse mundo, Verdade. que me contamina, que me suja, que me desqualifica para a plenitude da divindade. E é isso que é necessário que tenha mudança nas nossas vidas. Porque senão nós estamos perdendo tempo. Eu aconselharia quem não quer mudar de vida de verdade, como muitos estão dentro da igreja, e não quer mudar de vida de forma alguma, acha que está tudo certo, que não perdesse o tempo de enganar uns aos outros, porque a Deus não é possível enganar. Porque Ele é absoluto e total, é a plenitude da divindade, um todo. Não há espaço no universo que não esteja a presença de Deus. Aleluia. Não há lugar que nós podemos estar que não haja a presença de Deus. É, glória a Deus. Então não há como nós ficar enganando-se a nós mesmos. Porque muitas vezes, como eu acabei de falar, não se vê testemunho de Jesus. Então nem ao mundo não está conseguindo enganar. A gente vê quando naquela passagem o diabo se manifestou e disse, Jesus eu conheço, Paulo eu já ouvi falar. E vocês quem são? Estavam tão longe de Deus, porque o diabo fica tentando tirar quem está próximo de Deus, então ele conhece quem está próximo de Deus. Mas quem está distante, nem conhecido do diabo é. Por que ele vai se importar com quem está longe? Por que ele vai se preocupar com quem está longe? Ele quer tocar em quem está perto de Deus. Nós vimos na passagem de Jó muito claro isso. Jó era um homem reto aos olhos de Deus. Veja o meu servo Jó, como é fiel a mim.
E o diabo tentou até que Deus permitiu tirar tudo que era dele. Filhos, gado, camelo, ovelhas, tudo que ele tinha. Seus filhos morreram tudo. E o diabo disse, mas ainda não pode dar tudo de novo para ele, então é fácil, mas toca nele. E Deus permitiu tocar. Encheu de lepra. Irmãos, quantos ainda davam graças a Deus depois disso? De Deus permitir tirar todos os seus filhos, tirar tudo que tem, e ainda tocar na sua carne com enfermidades e morte. Você ainda dava graças a Deus? A mulher de Jó mandou que ele amaldiçoasse seu Deus, né? Jesus. E Jó disse, se eu dava graça pelo bem que ele me fazia, por que não darei graça pelo mal? Porque ele continua sendo Deus, único. Aleluia. Eu não tenho para onde fugir. A não ser dar graça, porque tudo que Deus permite nos forjando, hoje ainda conversava com a missionária Teresa, que essas coisas Deus permite na nossa vida. Nós conversamos até mesmo com a situação dela, que às vezes fica difícil, eu reconheço, porque eu participo diariamente com ela e sei que em muitos momentos é constrangente. Mas é por nosso bem ainda. Porque essa dificuldade nos forja um vaso de valor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque a palavra diz claramente que essas coisas geram em nós mansidão, temperança, longanimidade. Não é isso que gera? Nós aprendemos a ser paciente. Verdade, Pai. É nesses momentos que passando por tudo isso, mas agora ela está vendo que está chegando ao fim, então começou a entrar a ansiedade, ela começou a perceber a dificuldade. Mas até então ela andava só confiando no Senhor, ela não percebia, estava tudo certo. Ninguém via ela nem falar que ela tinha esse problema. Mas agora, como está aproximando o fim disso, ela começou a se dar conta de quanto Deus cuidou dela nesse processo inteiro. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E nós não sabemos dar graça nesses momentos que nós estamos reclamando e Deus está carregando no colo. Não conseguimos entender, porque para nós o bem de Deus é fazer a nossa vontade. E o bem de Deus é fazer o que é certo, o que é justiça. Isso é o bem de Deus, que deveria de ser o bem meu e seu. É Jesus. Isso é o bem. Fazer o que é certo e não o que os outros querem, o que eu acho. Mas fazer o que é certo e assim é o que Deus faz. E nós não conseguimos ver isso em Deus. E às vezes até temos Deus como injusto. Como não bom o suficiente para mim, porque eu sou um servo do Senhor, eu prego a palavra, eu dirijo uma igreja, então eu tenho que ser favorecido, mas aí é que Deus tem que trabalhar ainda mais na minha vida, para que eu seja um testemunho ainda maior, para aqueles que buscam a seguir a Cristo, para que possam Deus, aleluia. ser imitadores meu como eu sou de Cristo. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aí eu quero ver exemplo na minha família, mas eu dentro da minha família não sou exemplo. É como um pai, com uma criança pequena. Essa semana ainda eu vendo um vídeo onde o pai colocou o filho em cima de um lugar bem alto e mandou ele se jogar, que ele ia pegar. O filho se jogou. E ele aparou o filho. E assim tem que ser a nossa confiança, não importa
Porque naturalmente um de nós não pularia esperando que o outro ia segurar, né? Nós não teríamos coragem. Mas a criança, na inocência, a confiança no seu pai, que nós muitas vezes não temos no nosso Deus, não confiamos o suficiente para entregar a nossa vida por completa a Ele, deixar que Ele faça o processo, como Jó deixou Deus trabalhar, mesmo onde parecia que todos os seus amigos diziam, estariam amaldiçoados, que era tão famoso, tão conhecido, mas era Deus forjando ele um vaso ainda maior. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Isso Ele quer fazer conosco. Aleluia. Nós queremos ser testemunho de Deus. Queremos pregar e dizer o que é certo e o que é errado. Mas não queremos ir para a olaria. Muitas vezes fugimos para outros deuses, né? Porque tudo aquilo que nós colocar como prioridade na nossa vida é o nosso Deus. É Jesus amado, aleluia. A Bíblia diz, né? Se o dinheiro for a prioridade na minha vida, Ele é o meu Deus. E assim tem muitos dentro da igreja, venerando o seu Deus, a sua conta bancária, o seu patrimônio, a sua fama, às vezes colocando em primeiro lugar até mesmo um filho, marido, esposa, esquecendo que o primeiro lugar pertence somente ao único Deus. Aleluia. Quando você coloca a sua vida como Ele sendo o centro de toda a atenção, que seja a base de toda a sua vida, tudo em volta, a sua família, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seus amigos, com a igreja, tudo vai começar a funcionar como uma engrenagem bem encaixada. Aleluia. Tudo vai funcionar. Aleluia. Mas nós queremos cuidar dos nossos, né? Ele diz, dos seus cuido eu. Amém. Não é isso que ele diz? Dos seus cuido eu. Ele diz que nós temos que cuidar de colocar a nossa vida na sua presença. Glória a Deus, aleluia. E quando nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, ele diz lá em 2 Crônica, né? Eu pelejo por vós. Aleluia. Eu pelejo por vós. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós sofremos porque queremos. Porque não conseguimos ser como aquele menino que se joga nos braços do Pai. Ele diz, vinde a mim os cansados, os oprimidos, eu vos aliviarei. Mas é preciso que nós começamos a mudar um pouco a direção que nós estamos caminhando. Muitas vezes nós falamos de um Deus que nós estamos caminhando na oposição. Estamos caminhando contra. Por falta de entender como se faz isso. Porque nós queremos estar no governo e Deus seja apenas aquele oxiboy, né? Que faz tudo o que eu mando. Que seja aquele empregado que eu digo faz e ele faz. Não foi assim que aquele soldado disse? Eu tenho muito subordinado, que eu digo faz e eles fazem. Mas ele reconheceu que se Jesus dissesse, seria feito. Porque ele reconheceu que Jesus era muito maior do que ele. Aleluia. Ele podia ser uma autoridade terrena, mas o Deus que servimos é a autoridade universal. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E é preciso que nós, ser humano, começamos a entender o que a Bíblia diz, não o que os homens dizem. Tem muita gente seguindo doutrinas de homem. Tem muita gente seguindo conselhos de homem. Porque não é que vocês não podem ouvir o conselho de um homem, mas quando ele fala do que Deus disse e não do que ele acha. Por isso ele diz, mesmo que um profeta
me entregue algo, eu preciso examinar as Escrituras. Então receber a profecia. Mas muitos cegamente ouvem o profeta e saem mudando toda a sua vida por às vezes um falso profeta. Não buscou examinar a Escritura, não examinou o profeta. E assim tem muita gente sofrendo. Muita gente se distanciando cada dia mais de Deus. É preciso que nós conhecemos quem é de fato o verdadeiro Deus. Aleluia. E só podemos conhecer pela palavra. Aleluia. Glória Amém. a Deus. Aleluia. E quem é a palavra? É o verbo, é a palavra que se fez carne. E a palavra é Deus. E qual é a palavra que nós temos que ouvir? A palavra de Deus. Aleluia. A mesma que disse: haja luz. E houve. A mesma palavra, o mesmo verbo que disse: faça separação entre as águas e a terra. É Deus, de O glória. mesmo que se fez carne e habitou entre nós e cumpriu toda a lei e nos deu um novo testamento. Aleluia. E hoje ele me disse: eu não vos deixarei órfão. Ele não disse: eu vos deixarei irmão, né? Ele disse: eu não vos deixarei órfão. É Deus, de E glória. quem deixa alguém órfão? É o filho ou é o pai? Por isso nós não podemos confundir. Jesus é Deus na carne. É o único Deus manifestado na carne. O mesmo Espírito que parava sobre as águas de uma terra sem forma e vazia. Aleluia. Esse mesmo Espírito se fez carne. E o mesmo Espírito que ascendeu e retornou para habitar em mim e você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O mesmo. Não há outro. Ou tem dois Espíritos Santos? Não. É o único Espírito Santo. Deus não tinha forma humana, ele se manifestou na carne para se fazer uma audição em nosso lugar. Aleluia, Pai. Desde o princípio, a revelação de Deus ao homem sempre teve um propósito: fazer-se conhecido como o único e verdadeiro Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o propósito de Deus. Se fazer conhecido, e o homem passa anos, e passa décadas, e passa séculos. É Jesus. Meu Deus. E o homem não consegue entender. E começa a multiplicar. Como alguns segmentos começam a criar deuses de gesso, de madeira, de ferro. A Bíblia chega a dizer que alguns, da mesma madeira que cozinham o feijão, tiram um pedaço e faz um Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Verdade. E assim o homem continua multiplicando e não consegue enxergar a unidade de Deus. É Jesus, querido. Verdade. No Antigo Testamento ele se manifestava em diversas formas, em fogo, nuvem, anjo ou voz, mas nunca deixou de ser um só. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nunca deixou de ser um só. Deus é Eram santo. as chamadas teofanias de Deus. Como, por exemplo, na sarça ardente, onde Deus se manifestou a Moisés, ele ouvia a voz e via o fogo. Por quê? Que ele não podia ver uma pessoa? Porque Deus era um espírito. Então se manifestava no fogo, para que ele o conhecesse
lesse, ouvisse e seguisse as suas instruções. E hoje Ele escolheu habitar em nós. Glória a Deus. E muitos não conseguem, diz que estão cheios da presença de Deus, mas não conseguem ouvir a voz de Deus dentro de si. É, Senhor amado, aleluia. Diz que estão plenos de Deus, mas diz que nunca ouviram a voz de Deus. Como é possível Verdade. esse Deus maravilhoso morar em nós, para que Ele possa ser o nosso guia, que possa ser a nossa direção, e nós não conseguimos ouvir Ele? Ele já falou muitas vezes, mas às vezes está o seu coração endurecido. Às vezes está com seus ouvidos cauterizados. E por isso não consegue entender a unidade de Deus. Por isso não consegue entender essa plenitude de uma divindade única. No entanto, na humanidade não podia compreender plenamente a sua glória. Por isso, Deus escolheu manifestar-se em carne, revelando-se ao mundo em Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Mateus 1:23. Glória a Deus. É a palavra escrita. Não é o que eu penso. Não é o que eu acho. É o fundamento que a palavra diz que mesmo que um anjo venha do céu, colocar outro fundamento além do que está posto, seja anátema. E é isso que nós temos que entender, que a base é as Escrituras, a palavra de Deus, não há outro fundamento que nós possamos buscar para a salvação das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não há outro. É isso mesmo. Hoje há muitos confundem a natureza divina, dividindo-a em pessoas ou entidades distantes, distintas, mas a palavra é clara. Deus é um. Tiago 2,19. Antes de mim não foi formado Deus, e depois de mim nenhum haverá. Isaías 43:10. Aleluia. Ele diz que antes dele não houve, e depois dele não haverá. Não há como nós encontrar um outro Deus além dele. Por isso nós temos que fazer de novo, como aquele menino, se jogar nos braços dele, ter a confiança plena que é somente Ele que pode fazer, somente Ele que pode mudar, só Ele pode nos guardar, nos proteger de todo o mal desse mundo, para que nós sejamos firmes e alicerçados para a glória dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Grande és tu, Pai. Isso mesmo. Aleluia, Jesus. Hoje muitos confundem a natureza divina, dividindo as pessoas, entidades distintas, mas a palavra é clara. A não ser que nós não confiamos na palavra de Deus. Quem não confia na palavra de Deus, então está tudo certo. Pode andar para onde quiser. Mas quem crê que este é o único fundamento para que nós possamos estar firmes para a vida eterna, então temos que crer no que está escrito e não no que dizem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque o que vale é o que está escrito, não o que dizem. Portanto, maior revelação que o homem pode receber é esta: Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro manifestado em carne. Aleluia. Glória a Deus. É o único Deus verdadeiro manifestado em carne.
Por isso, o único nome para a vida eterna. Amém. O único nome para a remissão dos pecados. Graças a Deus. Não há outro. Oh, maravilha, Jesus. Maravilha. O Deus único do Antigo Testamento. Isaías 43, 10, 11, 44, 6, 45, 5. Que é onde a missionária leu. Deus declarou por meio dos profetas que não há outro Deus além dele. Ele disse. Aleluia. Ele disse, não foi um homem, um profeta que disse, foi Deus que disse que não há outro além dele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não é o suficiente para nós crer. Não é o suficiente para nós entender. Eu sou o primeiro, sou o último, e fora de mim não há Deus. Glória a Deus. Isaías 44, 6. Como nós podemos criar 3 deuses, 3 pessoas, aonde ele diz que não há outro antes e nem depois, e que não haverá? Antigo Testamento apresenta um Deus único, soberano e indivisível, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Oh, maravilha. Glória a Deus. Isso mesmo. Esse Deus falou a Abraão, guiou Moisés, libertou Israel do Egito e com um braço forte. Nunca houve outro Deus ao seu lado, nem antes e nem depois. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes muitos ficam procurando que o pregador traga promessas de Deus, que o pregador venha revelar coisas de Deus, e não consegue enxergar tamanha revelação que o próprio Deus está dando à igreja. Fica esperando tantas coisas que ele quer que Deus acrescente na sua vida e não consegue entender a revelação. E quem não entender a revelação, não receber essa revelação em sua vida, não vai conseguir se entregar com plenitude a esse Deus e jamais vai conseguir receber os favores de Deus. Isso mesmo, Senhor. Aleluia. Amado, aleluia. Oh, Aleluia. maravilha. Glória a Deus. É a base, Oh, é o maravilha. princípio de tudo. Sim, meu Pai. Conhecer. Como se forma um casal, marido e mulher? Não começam namorando, se conhecendo, um noivado? Então, após se conhecerem, tomam a decisão de se tornar um. Não é isso? E assim com Deus, nós temos que conhecê-lo, ter intimidade com Ele, ao ponto de nós se tornarmos um com Ele, porque Ele diz, eu estou em vós e vós em mim, somos um. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E enquanto isso não acontecer, essa unidade de Deus em cada um de nós, Deus fazendo carne de novo, Pai. não vamos alcançar o reino de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. A fé verdadeira começa reconhecendo que Deus é um só. Qualquer doutrina que divide a divindade nega a revelação do próprio Deus. Nega a Deus. Por isso ele fala tão claro, eu não divido a minha glória com ninguém, porque muitos estão dividindo a glória de Deus, colocando outros deuses semelhantes, Deus que faz isso, Deus que faz aquilo, Deus que faz aquela outra coisa, enquanto ele diz, eu sou o mesmo que fiz ontem, faço hoje, faço amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Eu sou o mesmo. Oh, Senhor. Eu não Deus. mudo. Aleluia. Oh, glória. João 1, 1 a 14, Colossenses 2, 9, e 1 Timóteo 3, 16. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Verdade. Mesmo Deus. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Isso é a palavra de Deus, não é eu que estou colocando, não. Senhor Jesus. Isso é o que está escrito na Escritura. Por isso a palavra de Deus diz: o meu povo sofre por não conhecer. Glória. O povo que se chama pelo meu nome ainda vive na iniquidade, porque não busca conhecer Deus na plenitude. Oh, glória, verdade, meu Deus. Aleluia. É isso. O Filho não é outra pessoa divina. É o mesmo Deus eterno, agora manifestado em carne, para redimir o homem do pecado. O Espírito se fez carne para se fazer um sacrifício eterno, que até hoje está vivo, esse sacrifício, para que eu e você ainda temos a oportunidade de reconhecer e se arrepender. E Ele diz: eu sararei essa terra. Ele diz: eu sararei essa terra. Que terra é essa que Ele quer sarar? Não é essa terra ali dos frutos que nós comemos, é nós que somos o pó da terra. Ele quer sarar essa terra que está enferma, doente, por falta de recebermos os nutrientes corretos para a sua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Graças a Os Deus. nutrientes corretos. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Vamos se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. A cruz não é obra de um Deus Filho, separado do Pai, mas é o próprio Pai manifesto no Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Segundo Coríntios 5,19. Aleluia. Se for por falta de referências bíblicas, né? Se for por falta de fundamento bíblico, ninguém mais duvida da unicidade de Deus, da unidade desse Deus maravilhoso. A Ele que se revela, que se manifesta em nossas vidas, porque essas palavras é Deus dizendo: eu, somente eu posso fazer nas suas vidas o que vocês precisam. Aleluia, glória a Deus. Não há outro. Eu lembro que até então eu tinha muitas dificuldades quando eu ia orar, porque eu ficava: e agora? Eu oro para quem? Para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu ficava: qual deles agora que eu devo atribuir essa oração? Eu não tinha direção. E eu creio que muitos continuam não tendo direção, ainda não sabem o que fazer, oram, não sabem nem a quem estão se dirigindo, mas eu conheço o único Deus que se manifestou a Israel. Ele diz: ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, eu sou o único Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então a única Glorificado é o teu nome, Jesus. É isso mesmo. é que nós devemos dirigir e entregar a nossa vida. Se jogar mesmo, sem ter medo, sem ter recheio, subir bem alto e se jogar nos braços dele, porque ele diz: você que está cansado, você que está oprimido, vem a mim, porque eu vos aliviarei. E muitas vezes nós não sabemos entregar a nossa vida para que ele possa fazer na nossa vida aquilo que é devido pelos planos divinos. Oh, Deus, Glória a obrigado. Deus, aleluia. Tu é Deus, Pai. Nessa noite, Graças a Deus. ele nos deu mais uma oportunidade Obrigado, Deus. de Jesus. nós conhecer um pouquinho mais de Deus, Obrigado, Jesus. de se aproximar um pouquinho mais de Pai, Deus. aleluia. Graças a Deus. Hoje é muito triste a gente ver muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus, que têm a revelação do único Deus, mas se omitem de pregar em público, porque tem medo de ser escandalizado. Verdade. Tem medo de onde tem mais gente, de falar desse único Deus abertamente. Ficam falando parafraseado. Porque quem não tem a revelação jamais vai entender mesmo. Então aí eles ficam achando um jeito de fazer com que ninguém veja o que ele conhece, porque tem medo de ser rejeitado,
Jesus não teve medo de ser rejeitado, dando a sua vida por mim e você. Ele não teve medo de ser açoitado, de ser maltratado por mim e você. E nós não temos coragem de falar no nome dele abertamente. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Mas temos a oportunidade nessa noite de agradecer. Glorificado é teu nome, Jesus. Dizer obrigado, meu Jesus. É, Senhor. Obrigado, amado. meu Deus e meu Senhor, porque a palavra disse, né? Obrigado. Não há Senhor fora dele. Aleluia, Pai. Não há Obrigado, Senhor Jesus. fora dele. Espírito Deus. É o único. É o único Deus. Vamos abrir o nosso coração e dizer obrigado, Jesus. É, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, Palavra, Pai. Obrigado. de estar na Tua presença, Senhor. Obrigado. Na quinta-feira ainda lemos, Senhor, que onde estiver 2 ou 3, Senhor, Pai. Aleluia. em Teu nome, ali o Senhor está. Espírito Santo, hoje. E o Senhor tem se manifestado a sua glória no nosso meio todos os dias. Nos dado de conhecer, Senhor, pela revelação do Teu nome, Jesus. Sim, meu Deus. Aleluia. Venha cada dia, Devemos dar graças. ouvindo o nosso clamor, Senhor, e nos dado discernimento de espírito, visão espiritual, para que nós não sejamos mais enganados, uma visão espiritual para olhar para essa palavra, Senhor, e ver o mais profundo dela, o conhecimento, Senhor, que só o Senhor pode revelar aos nossos corações. Somente em ti, O único Deus maravilhoso. Deus da glória. Nós te demos graças, Senhor, Sim, Pai. por cada um que aqui está, Senhor, para compartilhar de Ti, Aleluia. pelo amor incondicional que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor, com justiça, Minha Sua filha. palavra. o seu amor é justo e verdadeiro, não falso e mentiroso, como o amor dos homens, que Oportunidade, Pai. sorria um para o outro, mas julga pelas costas, Senhor. Como os homens, Senhor, que muitas vezes, Senhor, diz que ama, mas não sabe nem mesmo o que é amar. Mas esse amor justo e verdadeiro que vem de Ti, Senhor, esse amor é que queremos receber em nossas vidas, ainda que doa na carne, ainda, Senhor, que sejamos tratados na carne. Mas que o Teu Espírito prevaleça, Senhor, que o Teu Espírito se manifeste e faça com que muitos possam Te conhecer, muitos possam ser alcançados ainda, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. E amém, Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Amém. Cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor também venha abençoar todos os dizimistas e ofertantes, Senhor, desta casa, Senhor. Assim com a fidelidade dos seus corações, Senhor. Assim com o amor de verdade. Que cada um tem, Senhor, apresentado a sua vida para Te servir, Senhor. De uma forma ou de outra, Senhor, mas cada um com um propósito único na Tua presença. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Tomar um cafezinho. Rafinha. Pai do Senhor, meu amado. Glória a Deus. Glória ao Senhor, meu amado. Deus abençoe, meu amado. Pai do Senhor, Pai do Vamos estar aqui, nós estamos com saudade. Pode deixar nós sozinhos. Ó Senhor Jesus, mas está com saudade. A cadeira fica esperando. Meu Deus do céu, como é que ela vestiu isso? Tira de novo. Ah, é bom negócio, né? Assim diz que o negócio é fechado do jeito, né? É, mas é, antigamente era. Eu digo, mas como é que ele vestiu o paletó dele? Então tá fazendo negócio bom toda hora, então. Essa semana vai dar só negócio bom. É bom negócio.